Mais um convocado do Atlético, hein? Alô, massa atleticana. Mas vai desfalcar o Galo? Não vai desfalcar? O Cláudio Rezende explica tudo ao Rezendão. Quem é o jogador do Atlético que acaba de ser convocado? É o Galo, no Rádio Esportes, com o Cláudio Rezende. Que jogador é esse, Rezendão? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Ótima semana a todos. O zagueiro Júnior Alonso está convocado, Thiago Reis, para a seleção do Paraguai, para os 2 jogos das eliminatórias, data FIFA. O Paraguai vai enfrentar Equador fora de casa e depois enfrenta também a Venezuela. São os jogos do Paraguai e de novo, né? Figurinha carimbada, o Júnior Alonso na seleção do Paraguai. O Guilherme Arana foi convocado no fim da semana passada para a seleção brasileira. E também vão ser confirmados, Thiago, o Eduardo Vargas do Chile e o Alan Franco com a seleção do Equador. Esses aí também o Atlético sabe que eles vão de novo para a data FIFA. Vão desfalcar o Atlético ou não, Thiago? Contra o Vasco não, né? Que é o jogo de volta da Copa do Brasil, porque a CBF marcou a partida pro sábado. Então vai dar tempo pra turma voltar. Eles vão jogar na terça-feira, voltam normalmente para jogar sábado, dia 19. Agora, pro jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, um dia depois, aí, até por coerência, o Atlético não vai colocar esses jogadores em campo um dia depois, até porque depois, na sequência, vai ter Vasco e River Plate, Thiago. Agora o Vasco tá dando grito, né? Tá ameaçando o tribunal, o STJD, com essa mudança dos jogos de Copa do Brasil, saindo do meio de semana, indo pro fim de semana. Rezendão, o sinal eletrônico marcou 12:15. O Vascão tá dando grito, Cláudio? O Vasco, o presidente do Vasco, o Pedrinho, né? Ex-jogador, o Pedrinho, ele tá na bronca com essa marcação dos jogos. Desde o sábado à noite, já deu uma entrevista lá, fez um vídeo reclamando da CBF por conta das trocas de datas, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Vasco não havia aceitado, né? O Atlético fez um pedido, um ofício. O Atlético e o Flamengo estavam juntos nessa, né? Porque são os times que têm jogadores convocados. E eles queriam ter jogadores convocados nos jogos de semifinal da Copa do Brasil. E aí o Vasco deu negativo, o Corinthians também, e o Vasco está se baseando nos artigos do Regulamento Geral de Competições, que as datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro, Thiago. Então o Vasco vai tentar no STJD alguma coisa. Fato é que o Vasco e o Corinthians não estão querendo que o Atlético e o Flamengo joguem completos, né, Thiago? Ô, Ale Oliveira, a culpa não é do Vasco, a culpa não é do Atlético, não é do Flamengo, a culpa é da CBF e essa desorganização tremenda. O Atlético, Cláudio Rezende vai falar já, começou a vender ingresso ainda há pouco, mas essa bagunça que é o calendário não é culpa do Atlético. O Vascão quer se dar bem, tentando tirar os jogadores do Atlético convocados, mas não é o caminho também, né? Não é. Porque... Boa tarde, Ale Oliveira. Muito boa tarde, viu, Thiago, Claudião, a Nath, todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Aliás, falar em união dos clubes Brasil, falar em união dos clubes aqui no futebol brasileiro é uma utopia danada, né? Cada um só quer saber do seu. Acho até triste, viu, para falar a verdade, o comportamento do Vasco, do Corinthians, porque teoricamente, né, você quer ver grandes espetáculos, né? Semifinal com todo mundo do Corinthians, todo mundo do Vasco, todo mundo do Atlético, todo mundo do Flamengo, para que você tenha grandes jogos, já que a dona CBF não está preocupada com isso, né? A CBF, ela não está nem um pouco preocupada com os seus produtos. Por exemplo, se um time contrata grandes jogadores e esses jogadores são convocados, o que aconteceu agora na Copa América, ou mesmo essa data FIFA aí de Miguel, você é punido, porque você tem jogadores que estão nas seleções sul-americanas. Outra coisa, se você vai conseguindo sucesso nas competições, você também é punido, porque você fica com uma agenda, né, um calendário que é impraticável, como é o caso do Atlético, que está nas 3 competições, né? Então a CBF tem esse comportamento, a gente já sabe, mas os clubes eu fico triste porque depende dos clubes basicamente, já que eu não confio na CBF, ter um bom senso, né? Ter uma organização, entender que hoje isso aconteceu com o Atlético e com o Flamengo predominantemente, mas amanhã pode acontecer com o Vasco, pode acontecer com o Corinthians. Então, é realmente lamentável.
Ô Nath, isso é choro, né? Pelo amor de Deus, Corinthians e Vasco já querem sair na frente na Copa do Tapetão do Brasil, né? Já vira Copa Tapetão do Brasil, poxa, peraí. O Coringão e o Vascão querendo ganhar no grito. A CBF fez o que tinha que ser feito. Imagina você pegar um dos principais produtos, se não o principal produto, aquele que mais paga, aquele que tem uma baita visibilidade, e os times jogarem desfalcados. Nath Fiuza, agora conosco de Brasília, nos estúdios na capital federal. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Tiago, a você, ao Alê, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Concordo com tudo que disse o Alê. É muito triste que os clubes não consigam deixar de olhar só para o seu próprio umbigo. Agora, o Corinthians e o Vasco não tem que reclamar só agora ou se apegar a esse fato que está aí no regulamento geral, porque a gente sabe que a CBF não pode permitir que uma semifinal de Copa do Brasil seja disputada com as equipes desfalcadas. Já basta a quantidade de rodadas do Brasileirão que são desprestigiadas porque o calendário não permite encaixar tudo. Agora, o Vasco e o Corinthians, em vez de só reclamar agora, tem que reclamar lá naquelas reuniões que acontecem no início da temporada, quando o calendário está sendo bolado, mas não adianta também só o Vasco e o Corinthians. Todos os clubes deveriam, antes, né, da rodada começar, antes da temporada começar, se unirem, tentarem conversar com a CBF, tentarem bolar algo diferente para o campeonato, para a temporada, para o calendário, para que lá na frente situações como essa não se repitam. Agora, fato é que não dá para o Flamengo e para o Atlético serem prejudicados dessa forma. É o sonho do jogador estar na seleção. O Brasil precisa desses atletas, assim como seus outros países e as outras seleções que convocam atletas. Não dá para desprestigiar também as seleções e nem dá para desprestigiar a Copa do Brasil. Em tese, a solução que a CBF conseguiu arrumar acabou sendo a única possível, né, Thiago? É isso, me ajuda aí, né, Corinthians? Me ajuda aí, Vascão. Ah, segura a onda, quer ganhar, ganha no campo. No campo, no tapetão não. E aí, Cláudio Rezende, acabou o treino? Quem treinou? O Otávio vai pro jogo? A massa tá ansiosa, Rezendão. Vamos lá, terminou o treino do Atlético, Thiago. Hoje a atividade para quem jogou em Campinas foi um treino regenerativo na academia, fisioterapia. Agora, quem não jogou foi a campo. Entre eles, Lianco, que ficou fora, preservado, a gente falava sobre isso, teve uma entorse no joelho, uma pancada que ele recebeu contra o Fluminense, então o Lianco treinou. O Paulinho, que vinha aí sofrendo com dores na região da canela, né, da perna direita, vinha administrando, tanto que o Paulinho ficou fora de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. A informação que eu obtive, Thiago, foi o seguinte: se o Paulinho fosse jogar todas, ele possivelmente não suportaria. Então, tá jogando jogos mais importantes, né? Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Paulinho treinou, o Lianco também, e o Otávio foi a campo novamente. Estamos aguardando, Thiago, a palavra do departamento médico do Galo. Se após o treino ele foi liberado. Se não foi liberado hoje, tem chance de ser liberado amanhã. Então, o Otávio com reais chances de reaparecer no Galo quarta-feira. E é muito importante pro Milito, sabe por quê, né? Por quê? Fausto Vera não pode jogar. Ah, encopa o meio campo, né? Exatamente. Ele não tem o Bernard, tá machucado, e não vai ter o Davidson. Torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as notícias do Atlético Mineiro para você, as informações dessa aí, mais uma convocação de jogador do Atlético, né? O Atlético tem muito desfalque aí com os jogadores sendo convocados, e até a situação que tá aí, né? A briga que o Vasco vem causando junto com o Corinthians também, por querer não deixar a mudança de data, né, para o Atlético e o Flamengo terem seus jogadores à disposição na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, né? Quer pegar molezinha os dois times aí querendo seus adversários desfalcados por ceder jogadores para as seleções respectivamente, né? Vários jogadores aí sendo convocados, então deixa com muito desfalque as equipes. Peço aí que você deixe no comentário o que você acha sobre isso, se é muito chororô de Vasco e Corinthians, né? Duas equipes aí fortíssimas que estão nessa situação aí. Se você acha justo o que a CBF fez de mudar a data, né? Já que ela mesmo é causadora dessa situação de calendário, essa confusão no calendário brasileiro, né? Se você tem alguma solução aí temporária, o que pode ser feito para os clubes fazer uma reunião para mudar essas situações aí de muito desfalque, né? Quando os times têm que ceder jogadores para a seleção e não tem um retorno, né? A CBF não consegue achar uma data aí para os clubes jogarem
adequadamente com os seus jogadores, que os clubes pagam salários altíssimos para ter os jogadores, né? E aí são desfalcados para seleções e muitas das vezes acabam não fortalecendo os clubes quando precisa nas rodadas, né? Então é isso aí, ficamos por aqui com mais um vídeo. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí também para chegar a mais atleticano e comenta bastante para o YouTube estar sempre recomendando nossos vídeos.